Olá pessoal, estou aqui de novo para mais uma aula de história. Depois de nós vermos as maravilhas do Renascimento, hoje chegou o momento de vermos as reformas religiosas na modernidade, o assunto do nosso capítulo 8. Qual a importância das reformas, principalmente políticas e religiosas da modernidade? É que elas vão fundar o mundo moderno, principalmente para que vocês possam entender o surgimento dos países como nós conhecemos hoje, o surgimento dos Estados-nações. Para que a gente comece, vamos para a nossa página 121, que lá nós temos um pequeno texto para que a gente dê início à nossa aula, ok? Acompanhe comigo, por favor. A leitura é densa, mas explicarei os pormenores. Na manhã de 17 de julho de 1505 a 1505, então, portanto, século XVI, um jovem laico transpunha a porta do convento dos agostinianos de Erfurt. Laico significava que ele não pertencia ao clero, e ele dava entrada, então, ao convento dos agostinianos, a ordem dos agostinianos, a ordem de Santo Agostinho. Ele deu entrada exatamente para ser um interno, para estudar a ordem religiosa de Santo Agostinho. Tinha 22 anos, chamava-se Martinho Lutero. Martinho Lutero. Surdo às objeções de um círculo familiar que vislumbrava para ele, como coroamento de estudos universitários bem iniciados, alguma carreira temporal lucrativa. Ia buscar naquele claustro um refúgio contra os males e perigos do século. Na verdade, a família queria que Martinho Lutero se tornasse advogado, e ele foi estudar exatamente direito. Mas, em determinado momento da sua vida, diante de uma tempestade, ele faz uma promessa a Santa Ana, que caso ele sobrevivesse àquela tempestade, ele abandonaria o direito e adentraria, então, ao claustro. O que seria o claustro? A vida dentro do monastério. Uma vida alheia a todas as tentações que ocorriam naquele momento, no século XVI. O século que você deve lembrar, devido à aula passada, que é desdobramento do século XV e do século XIV. Toda o que nós chamamos de renascimento cultural, o antropocentrismo, o homem no centro do universo, a razão livre para investigar as coisas. Isso, de certa forma, assustou Martinho Lutero, que fez com que ele se retirasse para o claustro da ordem agostiniana. Vamos dar continuidade aqui. Tratava-se de um fato, ia buscar naquele claustro um refúgio contra os males e perigos do século. Tratava-se de um fato banal. Interessava, aparentemente, apenas ao aspirante ao noviciado, a sua parentela e alguns amigos de condição modesta. O hábito que esse jovem inquieto e atormentado pedia para usar, o hábito nesse caso é a roupa do monge, tá? Não é o hábito do cotidiano, é a roupa que o monge. O hábito, olha aqui, que esse jovem inquieto e atormentado pedia para usar, o hábito de lã tosca dos eremitas agostinianos, ele um dia despiria e trocaria pela toga farrada do professor. Sem dúvida, no entanto, não tivesse Martinho Lutero vestido esse hábito menosprezado pelos práticos burgueses, não tivesse vivido no convento por mais de 15 anos, não tivesse tido a experiência pessoal dolorosa da vida monástica, ele não teria sido Martinho Lutero. Então, o texto demonstra exatamente que a vida de Martinho Lutero tem um marco, o marco é a ordem agostiniana. Ele, então, como católico, vai se interessar pelas premissas, pelas origens da Igreja Católica. Ocorre que o nosso tema é reforma religiosa. Por que Martinho Lutero é o centro dessa reforma religiosa? É isso que nós temos que entender ao longo dessa aula. A reforma, gente, religiosa, ela se dá porque você precisa entender primeiro o seguinte. No Renascimento, as cidades-estados,
os estados da Península Itálica foram se enriquecendo por conta das rotas comerciais. Cidades como Florença, Gênova, Veneza ficaram riquíssimas, tanto que apareceram os mecenas que patrocinavam os grandes artistas como Michelangelo, como nós vimos na aula passada. Acontece que o Estado Papal também se enriqueceu com essa rota comercial e começou exatamente a construir grandes monumentos dentro de Roma, que era o centro da Igreja Católica. Um desses monumentos é a Basílica de São Pedro, hoje conhecida como Vaticano. E para que ele pudesse construir a Basílica de São Pedro, ele começou a cobrar indulgências. Acontece que Martinho Lutero foi à Itália durante esse período e começou a acreditar que essas indulgências eram cobradas indevidamente. Mas, Rufino, o que é indulgência? A indulgência era uma carta que o Papa dava ao pagador e que absolvia esse pagador dos pecados cometidos. Ele pagava exatamente por um pedaço no céu. E Martinho Lutero se irritou com essa atitude do Papa. Mas é antes de Martinho Lutero que isso vem ocorrendo. Se nós observarmos na história, há dois nomes que são considerados os precursores, ou seja, vem antes da ideia de Martinho Lutero, que é John Wycliffe, em 1328-1384, e John Hus, em 1369-1415. Eles são anteriores a Martinho Lutero e já criticavam a cobrança de indulgências. Então eles estavam na Alemanha, estamos na Alemanha, né? A Alemanha ainda não existe como país, ela só vai nascer no século XIX, mas estamos os estados que pertenciam, que depois mais tarde vão pertencer à Alemanha, e alguns enviados do Papa cobravam indulgências, salvando então esses senhores dos seus pecados, e esse dinheiro era destinado à construção da Basílica de São Pedro. Então Martinho Lutero acaba se irritando com isso. Martinho Lutero nasce no ano de 1483, ou seja, ele é posterior ao John Hus e ao John Wycliffe. Só que ele vai fazer o seguinte, acontece que Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, agora 2017 fez 500 anos, e foi relembrado por todos os grandes jornais do mundo, 500 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero vai pregar 95 teses na porta da sua igreja em Wittenberg. Dizem que isso não é verdadeiro, que ele não chegou a pregar essas 95 teses. Mas ocorre que Martinho Lutero é beneficiado por uma invenção de 1440, feita também num dos estados que mais tarde pertenceria à Alemanha, que era a prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg permitiu que um copista da Idade Média demorava dias para fazer, copiando a Bíblia, permitiu que ali ele imprimisse em inúmeras teses, inúmeras impressões das teses, inclusive mais tarde a própria Bíblia, como nós vamos entender aqui, e isso fosse divulgado pela Europa toda. Eu posso dizer que a Bíblia que o Martinho Lutero vai traduzir a partir de 1522, quando ele é condenado como herege, ela vira um best-seller. Ela vai traduzir do latim para o alemão, porque antes a Bíblia era feita somente em latim e feita por copistas, centralizado no poder da Igreja Católica. Agora não, agora ela passava a ser popular. Qualquer cidadão alemão poderia ter acesso, qualquer homem do período poderia ter acesso exatamente à Bíblia na sua língua. O que antes não, o que antes somente alguns monges dominavam, porque dominavam o latim. Certo? Só que essas 95 teses vão chamar a atenção do Papa, vão chamar a atenção do bispo local, mais tarde a atenção do Papa, e Martinho Lutero é chamado para se explicar, para explicar o que ele estava pregando exatamente na Dieta de Worms, na presença de Carlos V, simplesmente o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Se vocês voltarem ao início do nosso capítulo, vocês verão exatamente aqui um óleo sobre tela, Martinho Lutero aqui,
na presença do Papa e na presença do Carlos V, explicando as suas 95 teses que foram condenadas como hereges. Martinho Lutero sai de Roma, então, condenado como herege. Isso é o ano de 1520. E, consequentemente, em 1521, consequentemente, em 1522, ele vai se esconder no castelo de Wartburg, e lá ele vai, então, traduzir pela primeira vez a Bíblia para o alemão. Não é só essa a reforma que Martinho Lutero faz, ele faz uma reforma que mudará para o resto da história da humanidade a própria música. Martinho Lutero, dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, ele faz com que o canto não seja mais entoado pelo coro oficial da igreja, mas ele permite que faça-se uma inversão de 180 graus, mas ele permite que os fiéis possam cantar também dentro da igreja. Isso vai influenciar profundamente um dos maiores compositores da história da música clássica, que é Johann Sebastian Bach. Bach, como protestante, segue, arrisca a ideia dessa inversão criada por Martinho Lutero. Não só, Martinho Lutero vai também defender, então, nessas 95 teses, vou citar só 3 dos exemplos aqui para vocês. Justificação pela fé, ou seja, a salvação do inferno não poderia ser comprada nem mediada pela intervenção dos santos ou da igreja, ou seja, você não compraria mais a indulgência, você não seria mais salvo dessa forma, mas você seria salvo somente por intermédio da sua fé. Isso marca o protestantismo, uma questão teológica, tá? Sacerdócio universal dos fiéis, ou seja, todas as pessoas poderiam ser sacerdotes e por isso todos teriam acesso direto a Deus e não precisariam da intermediação de santos ou padres. Nesse caso ele está rompendo com a Igreja Católica, a Igreja não é mais o intermediário, não é mais a portadora da interpretação da Bíblia, agora o próprio fiel é o intérprete da sua própria Bíblia, que está na língua da sua nação. Ou seja, a diferença de um protestante, ao observar um protestante hoje, ele sempre carrega uma Bíblia embaixo do sovaco. Isso é uma das características, porque ele é o livre intérprete dessa Bíblia e não mais a Igreja Católica. Isso é um dos motivos dele ter sido excomungado, expulso e se retirado para o castelo de Wartburg. Livre exame da Bíblia, como eu disse para vocês, somente a Bíblia deveria ser considerada a infalível palavra de Deus. Por isso, todos os cristãos deveriam poder examinar as Escrituras Sagradas. Estou chovendo no molhado, já disse isso. Isso fez com que ele traduzisse o Novo Testamento do latim para a língua alemã. Então, isso vai marcar profundamente a reforma. Mas vamos pensar politicamente, porque aqui nós estamos fazendo história. Politicamente, o que você tem que entender que está acontecendo é que reis de regiões mais distantes de Roma começam a ver na ideia do protestantismo a ideia de que ele poderia criar um Estado-nação separado sem que ele devesse tributos a Roma e pudesse assim se libertar da égide da Igreja Católica. A reforma só vai começar com Martinho Lutero, ela vai, como eu disse, se tornar um grande best-seller, a Bíblia vai se tornar um grande best-seller, e a partir daí a Bíblia será traduzida não mais só no alemão, mas será traduzida para as outras línguas. A gente continua na próxima aula, porque aí nós falaremos então de João Calvino, mais um dos reformadores da Igreja Católica e fundador da Igreja Calvinista. Tá ok? Eu volto na próxima aula. Um grande abraço.